que é um modelo tecnoassistencial? Eu também não sabia, mentira, fui reler de novo. Tecnoassistencial é a sistematização que a gente tem hoje. Lembra a questão da pirâmide? Né? Que nós subimos e avançamos atenção primária, secundária, terciária. Isso é o tecnoassistencial, que ele dá entrada, dá referência e contra-referência nas especialidades para poder elucidar o problema do paciente. Ele não fica só para si, não é centralizado. Nada mais é do que uma continuidade. Leva a situação do paciente, traz a situação do paciente até que tudo seja elucidado. Isso através dos programas e políticas, que são sempre renovados. As políticas mantêm-se, entre aspas, algumas nomenclaturas que entram, algumas leis, algumas coisas que vão assomar. Porém, os programas, lembra que a gente falava? A quantidade de programas que tem e vários outros que estão entrando para cada vez fechar como um Lego a questão tecnoassistencial e reparar o dano existente. Dessa forma, para que tudo funcione de uma maneira que o paciente tenha todo o respaldo que lhe é legido pela lei. Ok? Com a ampliação do acesso aos serviços de saúde, que é a nossa o quê? SFM. Com a desfragmentação da assistência, lembra que eu falei? E isso a gente pode ter muito claro em Quaraí, que eu sempre falo e volto a falar. A questão da Secretaria Municipal de Saúde, né? Isso vocês sabem melhor do que eu. Antigamente, quando eu cheguei há 11 anos, 12 anos atrás, era somente a secretaria, um que outro posto, certo? Nós tínhamos as coisas muito centralizadas. Então, o paciente, de uma certa forma, ele só tinha acesso àquele local. O que acontece quando tu tem um setor centralizado? Aglomerações de atendimento. Demora na demanda que tem ali de serviço. E uma comunidade reprimida no sentido de atendimento. Quando você desfragmenta, descentraliza e começa a abrir as ESFs, você faz com que esses pacientes tenham, entre aspas, a mesma assistência que tinha naquele... Ui, Carol, tudo bom? Naquele local, em vários outros locais. Então, a demanda flui. A mudança na forma como o cuidado às gestantes e aos recém-nascidos estava sendo realizado. Bom, depois aqui para frente a gente vai ver a respeito da rede cegonha, tá? Isso vem a ter, assim, ó, que nem eu expliquei para vocês, o Ministério da Saúde, ele sempre vai ofertar programas, porém ele pede o nosso retorno. A questão da gestante foi vista no sentido que de ampliar a melhoria, a qualidade de vida desse recém-nascido. Um fator lógico que a gente vê é a questão vacinal. Lembra que a gente tinha conversado nas outras aulas? Que eles introduziram na questão do calendário vacinal da gestante algumas vacinas, não somente pensando na mãe, mas principalmente na sobrevida do RN. Tá? Esse RN é a questão de ser acompanhado na puericultura, para que a gente possa detectar nos primeiros meses de vida e a gente ter um plano de ação para a gente poder modificar a situação estabelecida. Por exemplo, no caderno 23, puxa o quê? Aleitamento materno, certo? Na puericultura, a gente vai puxar o quê? O RN vem para nós com um mesinho, tá? O peso tá um pouco abaixo do nosso gráfico, certo? O que tem a nossa motivação? Orientar, auxiliar e conversar com a mãe para buscar o diagnóstico referente ao quê? Ao aleitamento. Como está sendo feita? De que maneira está sendo feita? Se no segundo mês essa criança voltar para nós com o mesmo peso ou até abaixo do peso de um mês atrás, temos que tomar outras medidas. Quer dizer que essa criança não está se desenvolvendo como teria que ser. Tanto nutricionalmente, quanto a questão do peso e do desenvolvimento, certo? Isso eu nem falei na questão motora, que aí é a parte mais médica, é a outra parte que não nos cabe.
Essa questão dos gráficos e coisa, e ver e pesagem, é mais denota a nossa visão de desenvolvimento. No caderno 33, ainda traz o PAISME. Ali diz, em 1980, ali, aquela parte anterior, em 1980, certo? 1983, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, PAISME, que propõe ações voltadas à sua integralidade, equidade e abordagem global em todas as fases do seu ciclo vital. A gente acompanha essa mulher até... Ah, isso aqui eu deixei descontinho, depois eu te... O que faz? Não adianta pensar só na gestante, a gente tem que pensar nela antes disso. E quando a gente pensa em saúde da mulher antes disso, vem o quê? O que a gente tem hoje na saúde pública para a mulher? Papa Nicolau, mamografia, planejamento familiar, certo? Outras circunstâncias, tantos que a gente vê assim, ó, a questão da investigação do óbito, certo? Mulheres em idade fértil, até 42 anos, incompletos, têm que ser investigados. Tem que saber o porquê do óbito dessa mulher. Da importância que tem esse sistema. Para vocês terem noção do que é, como eu falo, a questão de um Lego. Né? Ele não pensa de forma separada, ele faz um conjunto e vê todas as situações, e cada um tem o seu programa. Pode ser que eles perguntem do PAISME? Pode. Né? Mas aí quando perguntar, vocês lembrem que é a questão relacionada à saúde da mulher. E está incluso no caderno 33. Mas eles podem perguntar só da sigla? Não, às vezes eles colocam a sigla, por exemplo, a sigla e o que é, porque não é, entre aspas, até onde eu sei, é permitido colocar só a sigla, desde que tu não tenha citado. Mas eles podem colocar a sigla e colocar assistência integral à mulher. Rege o quê? Todas as ações de universalidade e equidade que conduzem a vida dessa mulher em todo o seu ciclo vital. Entendeu? Podem botar antes de tal idade a tal idade, porque eu falei a questão da investigação do óbito, tá? Que determina. Nós temos a questão vacinal, lembra? Tríplice viral, MIF, mulher em idade fértil. Tem delimitações, mas a questão do PAISME, ele não diz, ele diz ciclo vital. Então, até essa mulher dar o último suspiro, ela tem o PAISME que tá com ela. Eu coloquei assim porque eu não sei de que forma a banca vai pedir. Pode pedir ou não pode pedir. Mas aí tá, aí a gente centraliza, por exemplo, o caderno 33 no crescimento e desenvolvimento. Mas aí quando eu me dei conta que tinham outras coisas inclusas, que a gente precisa, pelo menos, ter uma noção do que seria. Né? Porque eles podem colocar dentro do caderno 33, desenvolvimento, consta, não sei o que, não sei o que. A gente já sabe. PHPN. Em 2000, o Ministério da Saúde lançou o programa de imunização do pré-natal e nascimento, que objetivava, principalmente, reorganizar a assistência e vincular formalmente o pré-natal ao parto, ao puerpério, ampliar o acesso das mulheres ao serviço de saúde e garantir a qualidade da assistência. Bom, vincular ao pré-natal. Qual é o pré-requisito do Ministério da Saúde para essa mulher no pré-natal? Em número de consultas. 10. Então, vamos associar para nós não esquecer? Eu gosto dos bizu. Quantas consultas o RN tem que fazer nos primeiros 6 meses de vida? 6. Eu vou botar RN bebê, tá? A gestante, quantas consultas tem que fazer? 6. É o preconizado pelo Ministério da Saúde, são 6. Sempre lembrando que a nova caderneta da gestante desse ano, que chegou para nós agora faz umas 10 dias, umas 2 semanas, tem um espaço, graças a Deus, para 14 consultas.
Que nós tava ficando tudo pendurado com os papelzinhos. Porque assim, ó, a gestante que realiza o pré-natal adequadamente, tá? Ela inicia antes das 12 semanas, que é o que o Previne Brasil cobra de nós, via Ministério da Saúde, certo? Aí ela já vem para nós com 5, 6 semanas, depois ela retorna, e daí ela vai indo circunsistamente até a 30ª semana. Tá. Depois se avalia a cada 15 dias, depois na finaleira, semanalmente, certo? Porém, todavia, de fato, tem gestantes que já chegam para nós com 20 semanas. As gestantes são 6 consultas. 6 consultas, que o Ministério da Saúde preconiza. Pode ter muito mais. O que é negativo para a ASF, para o município, se ela for chegar lá na hora do parto, porque eu não sei, todos aqui já viram uma declaração de nascido vivo? Todos já viram? Na declaração de nascido vivo, quando se preenche, ali pergunta quantas consultas tem na caderneta da gestante. Certo? Então, são dados que às vezes tu fica, mas por que tem este dado? Porque é uma estatística para o Ministério da Saúde. É uma estatística positiva para aquela ESF que realizou aquele pré-natal, que se preocupou, que estava junto, que estava auxiliando, dando toda a assistência para essa gestante. Aí já dá pra ver caso aconteça alguma coisa. Exatamente. Por que aconteceu isso? Por que respaldo? Ela teve uma consulta. Por que respaldo? Porque aquela situação, todo mundo e a enfermagem, você sabe que se não tem registro, não tem nada. Não somente a enfermagem, a questão da medicina também, de tudo que envolve a questão de saúde. Porque sempre tem uma situação que tem que ter o culpado, certo? Em contrapartida, a gente tem a prova. Não, ela tinha consultas agendadas, tinha busca ativa do agente comunitário de saúde, mas ela mudou para o município, depois ela voltou, ela foi para a campanha, ela voltou de novo, ela não ia fazer os exames porque dormia até tarde, sabe? Não foi na ecografia. Porque... Então, são coisas que ela pode chegar lá na hora do parto com 6 consultas. Ok, estrelinha para nós. Ela pode chegar com 14, estrelinha para nós. Chegou com 5, ponto negativo. O ideal para a gestante, para o pré-natal, é o mínimo, quanto mais cedo, mas a partir de quantas semanas? 12? Menos. O marcador é menos. Menos 12. O marcador para nós é menos 12. Menos 12? Menos 12 semanas. Completados 12 semanas já sem estrelinha. Entenderam? Ou até se tá num postinho, né? Aí passa das 12 semanas e vai pro outro. Já perde também, não? Não. Esse aí, a partir do momento que ela é cadastrada, né? No nosso controle gestacional, ela pode mudar do posto da Daiana para o meu, mas ela segue Quaraí. Ela segue computando. A gente vai seguir alimentando o sistema, né? Ela não seja cadastrada. Aí sim, Essa busca ativa pertence ao ACC, né? o ACS. O ACS é o enfermeiro. Tá, normalmente ele que vai... A busca ativa, na verdade, ela só é feita... A busca ativa só é feita quando está sendo negligenciado o pré-natal. Porque, na verdade, a gente tem que ter uma dimensão do Estatuto da Criança. Já vou puxar outro gancho para vocês. A questão do Estatuto da Criança, nós somos responsáveis pela gestante, certo? Mas principalmente pelo bebê. Certo? Por isso que tem toda esta situação da questão de pré-natal, de assistência, porque não é só pela gestante em si. Nós temos que resguardar, estabelecer, preservar e dar assistência para aquele bebê que está indefeso dentro do útero da mãe, certo? Por isso que é a busca ativa, você agendou um retorno, gestante não veio. Você entra em contato, porque ela já está um mês, entre aspas, sem consulta. Ela está nos primeiros meses, certo? 15 semanas ela veio, mas ela não voltou às 19 semanas. Isso é um marco importante para nós. Por quê? Com 22 semanas temos a ecografia, entre aspas, morfológica, que vai detectar o quê? Alterações no desenvolvimento do bebê. Se pode ter síndrome de Down, questão da encefalopatia, todas as questões que envolvem questão do líquido amniótico, o desenvolvimento desse bebê
naquele tempo hábil, porque ele é avaliado o crescimento e desenvolvimento dentro do útero também. Ah, as ecografias são só para saber o sexo do bebê. Não. As coisas, é minoritário isso aí. É uma coisa que fazem e dizer, né, para a mãe, para modo de curiosidade. Mas o objetivo do pré-natal, dessas 3, porque são consideradas 3 ecografias, no início da gestação, e sempre é pedido em torno de 11 semanas pelos obstetras, entre aspas, pela questão de formação do embrião, e por si só, feto, e vai. Porque às vezes se você faz um pouco antes, conforme for, não tem a visualização que tu precisa. E aí você acaba mexendo com o psicológico dessa mãe. Porque depois ela vai ter que voltar dali 10, 15 dias para fazer de novo. E aí fica aquela incógnita. Como, né? Tá bem, não tá bem? Como que não tá? Vamos depois para 22 semanas, que é o nosso tempo hábil. 22 menos que 24, incompleta. Para saber a questão morfológica. Depois, lá na frente, conforme a mensuração, né, abdominal, fazendo o gráfico, porque tem também na gestante para saber, porque tem que meio que ser uma coisa muito parelha. Ela não pode, por exemplo, estar com 30 semanas e o abdômen tem circunferência de 20. Entre aspas, 25. Significa que este bebê, ele não está tendo um ganho de peso, alguma coisa ali não está se desenvolvendo bem. Então, por isso a questão do pré-natal. Por isso a questão que tem que ser acompanhada. A gestante não vem, não faz as vacinas que tem que fazer. Quem que tá? O bebê que tá. A gente é responsável pelo bebê também. Por isso, se perguntarem a respeito para vocês de busca ativa, nada mais é do que trazer o paciente de volta para assistência. Seja ele, importante dizer, gestante, diabético, hipertenso, tuberculoso, tá? Outra doença, hanseníano, pós-Covid, que tem que fazer um retorno e não veio, sequelado de AVC, que o familiar não trouxe resposta para nós. O paciente em si, que está crônico, a busca ativa é feita. Tá? Isso é uma das, entre aspas, não digo prioridades, mas um trabalho dos mais importantes que a ESF faz. Falasse Covid. Questão das vacinas Covid, como está isso? Poderá cair em prova ou não? No edital de vocês não consta. Não. Menos uma coisa. Um exemplo, uma moça vai no posto, faz o teste positivo e ela simplesmente vai embora e não volta. Ela não está cadastrada ainda. A Tem gestante, como fazer a busca ativa ou depende que ela volte e se cadastre, se não voltar aí tu faz a busca ativa? Olha só, isso é muito particular da coordenação do posto. É que geralmente Principalmente. no posto ali, quando dá o positivo, a gente já chama, já atualiza o cadastro. Aconteceu várias vezes. Não deixa ela voltar no sentido que, porque tu tem que registrar no sistema que estava positivo, né? Quando tu coloca ali teste de gravidez, quando tu coloca o resultado, tu já coloca reagente, não é nem positivo, é reagente. E como é um teste rápido, e tem que ser reagente ou não reagente, certo? Tu já coloca reagente, então tu automaticamente, como profissional, sabe que ela tá reagente. Se ela for embora, eu, Michela, enfermeira, iria atrás. Já me aconteceu, sim, de pegar... Já me aconteceu de pegar meninas de 16 anos, reagentes, na gravidez. Não eram do posto da Júlio, mas eu entrei em contato com outro posto, com outro posto. Já passei o caso para outra colega, para que entrasse em conta, porque é a questão do território, certo? Cada um no seu quadrado. Então, encaminhei para a colega que ela realizasse, então, o manejo conforme evoluir tudo no prontuário, tá? O que aconteceu? Acabou que a menina abortou, espontaneamente ou não espontaneamente, entendeu? Então, ela depois deu seguimento e depois colocou na evolução. Porque aí a falha seria nossa. Lembra? Como nós somos uma equipe de saúde e trabalhamos em estratégia de saúde da família, é tudo uma rede.
Lembra que a gente já falou a questão da saúde mental, do CAPS, do NASF, da questão do Rede Bem Cuidado? Tudo é uma rede, tá? Não trabalhamos isoladamente. A gente passa um paciente para ti, passa, né? Às vezes a gente passa de uma maneira, né? Outras vezes, né? Mas a gente passa. Que o outro colega dê a continuidade. Ah, muito obrigada. Na função dos cativos, Obrigada. não, eles recomendam os estabelecimentos noturnos, procurando uma gestante, né? É. Aí a gente pega a questão do puerpério. O que vem para vocês? Todos sabem, claro, o que é um puerpério? Esse é o certo, né? Esse dia lá na coisa peguei errado. Que eu posso pagar, né? Puerpério. Quando a gestante passa a ser puérpera? A partir do momento que nasce. É até 40 dias, não é? 45. Isso aqui eu não me lembro se é assim. Mas tá. Que é mais ou menos isso. Esse é o que eu mais gravo. Até os 45 dias pós-parto, ela é considerada puérpera. Se essa colocação que eu coloquei, 15 dias, 30 dias, 45 dias, é mais ou menos para a gente saber pequeno, normal e grande. No sentido de perda de lóquios. Lóquios é o quê? Lóquios é o sangramento que ela tem pós-parto. Ela não está menstruada. Ela está com perda e isso se chama lóquios. Que pode ser, a gente chama imediato, até o 15º dia, pode ser até os 10 dias, até os 14 dias. E isso está influenciado com o quê? Com a involução do útero. O outro passo é com o quê? Com a amamentação. Tá, então aí Certo? entra a ocitocina também, então. A liberação, ela libera a ocitocina, entre aspas, quando ela está realizando o aleitamento materno. Aumentar mais descontração, vai ter menos. Exato. É tudo uma associação, Mas às vezes né? não funciona, né? Eu não funcionou. O que o aleitamento ou 28 dias. aí que tá. E a mamãe? Às vezes tem tudo a ver também com a questão hormonal, com a idade, com o fator. Eu era Tá, Eu não funcionou porque eu não no Guilherme, porque não dei de mamar. A Rafaela, sim, eu fiquei 9 meses sem menstruar depois dos lóquios, 9 meses. Então, bem de bem, eu era velha. Cara, então o sangramento pós-parto. podem perguntar. Acredito que não perguntem, mas nem é o nosso conhecimento, mas é que eu sempre pego os push para vocês, dos bidu. Pode perguntar a questão dos lóquios, a questão puerperal, até quando tu considera um puerpério tardio, até o 15º dia. Então, quer dizer, 46 dias já não é mais puérpera. O que acontece aqui? Já vamos falar. O que acontece até aqui? Lembrando do PAISME, do Programa de Assistência à Mulher, Integral à Mulher. 45 dias, essa mulher tem que ser vista de uma forma a planejamento familiar, certo? Ela tem que vir para nós, ela faz a consulta junto com o RN, tá? Que é importante não esquecerem desse fator. Tem que fazer a consulta junto com o RN para ver a questão da perda dos lóquios, tá? Porque, não sei, alguém já aconteceu, na minha experiência hospitalar, no plantão da maternidade, dos lóquios fazerem tamponamento, tá? Porque tem a questão da coagulação.
né? Aí começa aquela dor, aquela distensão abdominal absurda. Ela não consegue ficar porque ela tá toda naquele processo, né? Tem que fazer a questão mecânica, não sei como é hoje. Na minha época tinha que fazer a questão mecânica. Não, naquela época, entre quando eu trabalhava, a gente tinha que fazer a questão mecânica para avaliar isso e já ir removendo esses próprios coágulos, porque aí você remove aquela parte do tamponamento e aquilo vai. Temos que... O quê? Não causa uma infecção? Não necessariamente, Elza, porque todo procedimento, entre aspas, pós-parto, ó, Fica parado ali. não, porque ela já tem tudo que é processo, entre aspas. Tem o pré-operatório, o trans e o pós. Então, nesse processo cirúrgico, ela já vem com antibiótico terapia, ela já vem com a medicação para evitar qualquer trauma. Por quê? Tanto no parto normal, que é feito a epísio, tanto na cesariana, a gestante, entre aspas, entra em contato com possível processo infeccioso. Então, já é feito todo esse trabalho. Mas o nosso risco, no caso do cuidado da puérpera, é a questão do tamponamento dos lóquios devido à coagulação e a questão hemorrágica, né? Porque tem o processo de não involução do útero, tá? Ele fica ali. Pode ser, como a Luciana falou, que tenha ficado os restos placentários, entre aspas, a placenta micrômica, que ela se faz de novo, né? Ela vai se fazendo e vai... E aí não tem como, né? A questão do fator de coagulação da gestante que pode ter tido naquele processo alguma alteração. Então, isso é um cuidado. Se perguntarem para vocês na prova, durante o puerpério, é normal a puérpera chegar até 38,5 de temperatura? É normal? Não. Puerpéria vai a febre. A puérpera vai. Que ela exatamente. O que ela não pode chegar a 39,40. Casos raros. Mas ela vai dar um pico febril, sim. Que está dentro da normalidade do corpo dela se regenerando pós-parto. Sim. Febre de 30? 38,5, por aí. É mais ou menos isso que a gente busca. Ok, até aqui? Tá, então ela consulta antes do 10º dia e até os 45 ela tem que retornar, porque ela tem que ver, o médico tem que avaliar ela para ver o planejamento familiar. Se laqueada, cuidados paliativos, preservativo até, né? Se aleitamento exclusivo, como é que é o outro? Tem que tomar igual a mini pílula, que são testosterona 0,35 mg. São 35 comprimidos tomados diariamente, sem pausa. Até que época? A primeira consulta até os 10 dias. Até que época? Já fala. Até menstruar novamente. Não é até parar de amamentar. Tá, mas aí eu vou fazer outro gancho, para nós ficar bem esperto, para a gente fazer o nosso pacote do caderno 23. No caderno 23, nós descobrimos quantos aleitamentos? 4. O que a gente pensava que era exclusivo já não era exclusivo. Então, a puérpera vai tomar a mini pílula até em torno de 4 a 6 meses do bebê. Sendo avaliado a significativa questão. Como está o aleitamento do bebê? A partir do momento que ela não faz o aleitamento, que eu digo exclusivo, da mama, que ela vai interagir com água, com chá, com outros componentes, tipo NAM, para adicionar, porque ele chora demais, ela já tem que trocar a pílula. A mini pílula está associada exclusivamente com aleitamento materno. Tá, mas então, tipo, essa mãe que amamenta até os 9 meses, 10 meses, ela toma no leite normal? Não, Não, porque não é só o leite. não é só o leite. Mas isso que tomam não é só. Hã? Isso que tomam, que o médico prescreve. Sim. Eu É que eu acho
Se não tem, a gente tem que adquirir, né? Assim como se você trabalha na UTI, no bloco, na maternidade, são algumas particularidades e prioridades diferenciadas que vão salvar a vida de quem está ali contigo. Para te estar na maternidade, tu tem que ter um conhecimento acima, né? Até pela questão psicológica tua, né? Porque a mãe não vai pegar, às vezes o bebê não vai pegar a pega na hora. O aleitamento não vai ser, às vezes, lindo como é nas revistas, na novela, que já amamenta dentro do bloco, às vezes não acontece. Às vezes a gente pode ter a questão da depressão pós-parto, a rejeição dessa puérpera para esse bebê. Tem todos os outros fatores. Tem aquelas puérperas, entre aspas, que não colaboram conosco, lembra? Que a Lu falou, a família tem que colaborar. Elas não querem caminhar, elas não querem levantar, elas não querem, né? Porque dói, porque não sei o quê. Claro, lembrando sempre que cada pessoa tem uma tolerância à dor, né? Mas tem pessoas que têm uma dor assim, né? E tem que ter todo esse compreendimento para isso. Melhoria na ambiência dos serviços de saúde e maternidade, ampliação de serviços e profissionais para estimular a prática do parto fisiológico e a humanização do parto e do nascimento. Certo? Porque o que acontece? A gente sabe, já ouviu falar, que às vezes a primigesta, o trabalho de parto pode durar até 18 horas. Né? Assim como nós sabemos que tem mulheres que chegam já no hospital com dedinhos de dilatação e já você foi. Entendeu? Então, quando fala nessa questão de maternidade, porque assim, ó, aqui nós temos a nossa maternidade inclusa no nosso hospital. Mas em capitais, cidades grandes, tem as doulas, né, que já foi reconhecida. Tem aquela, né, que a equipe. Doulas são as enfermeiras e coisas preparadas, né, que vão na residência, o parto, na água, toda aquela situação. Por exemplo, em Santa Maria tem, né, a minha familiar contratou a enfermeira, a obstetra ia no apartamento dela, faziam todo aquele trabalho, todo aquele relaxamento, né? E a guria dela nasceu antes do tempo, parto normal, mas no hospital. Não deu para ser em casa. Entendeu? Tem todo
eu acho que a questão psicológica, sim, teria que ser tudo a mesma forma, porque, querendo ou não... Ai, maltrata uma mãe, né? Só porque, ai, na sua vida que Ah, tá, peraí.
Porém, tá? Mijando dela. Vai. Ali é outra folhinha.